Você quer... Pera, volta lá. Você quer se reinventar? Reinventando a Educação é sua casa, é o seu lugar. Eu sou Eliane Reis, fundadora da Reinventando a Educação e do nosso projeto Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso. E nós somos apoiadores e patrocinadores do maior evento de estudantes da América Latina, é o Decola Jovem. E a pessoa idealizadora desta, que é mais do que uma feira, deste, que é um movimento em prol da juventude, é esta pessoa que eu tenho aqui ao meu lado, Maria Luísa Fernandes. Malu, obrigada por você estar aqui com a gente, obrigada por você trazer a gente para esse evento. Explica um pouco para as pessoas o que é o Decola Jovem. Bom, Nena, tô falando aqui na intimidade, né? Primeiro, estou muito feliz que o Vida está aqui com a gente, Reinventando a Educação, essa instituição que tem toda a credibilidade com a educação, com professores, com alunos, então valida para a gente o que a gente tem feito há 4 anos nesse movimento aqui com os alunos do Alto Tietê. A Feira Decola Jovem é o maior movimento, né, do Alto Tietê, então, e ele nasceu para quebrar barreiras e conectar os jovens às oportunidades que existem aqui na nossa região, né? Sejam oportunidades na área da educação, para o futuro em relação à universidade, cursos técnicos, possibilidades mesmo deles se prepararem para o futuro e também oportunidades na área do mercado de trabalho. Perfeito. E a gente tem várias marcas aqui, muitos estandes, a gente já recebeu uma quantidade absurda de jovens. Nesses 4 anos de evento, quantos jovens já passaram por aqui mais ou menos? Olha, a gente estima uma média de 15 mil jovens, pensando nesses últimos anos, porque são todas as escolas estaduais presentes aqui de Mogi das Cruzes, ou seja, a gente tem uma média de 45 escolas estaduais de Mogi, as escolas particulares aderindo a esse movimento, principalmente neste ano, e nesse ano a gente tem uma surpresa muito grande, que é uma parceria com as prefeituras do Alto Tietê, que também tem trazido seus alunos. Então eu falo que são alunos da zona rural, da zona periférica, do centro, aquele que realmente procura oportunidade, a gente garante esse acesso a eles. E as marcas? A gente vê cada vez mais marcas interessadas em fazer parte desse movimento. O que as marcas podem encontrar de vantagem ao se expor num evento como esse, Malu? Primeiro que de fato essa conexão com o público jovem, né? Então aqui a gente garante de fato esse relacionamento com esse número de alunos que é muito importante. Então hoje aqui nesse evento são 5 mil alunos transitando ao longo do dia. E é algo que muitas vezes as marcas não conseguem atingir no seu dia a dia, né? Num evento que faça isoladamente na sua própria unidade. Então o primeiro ponto é de fato a audiência que a gente consegue garantir para eles, para que eles possam oferecer e mostrar para eles a realidade da instituição, o que a instituição oferece de benefício para o aluno. A visibilidade também, né? A gente tem uma cobertura muito grande aí da imprensa regional, porque é um evento de utilidade pública da região, né? Então, como eu falo, que já entrou no calendário até da cidade, porque todo ano os alunos esperam isso, então a imprensa, ela cobre muito bem tudo isso é uma visibilidade muito grande. E eu vejo também que algumas marcas, por exemplo, a gente tem aqui não só instituições de ensino, a gente tem várias empresas também participando. Então acaba sendo uma possibilidade da marca cumprir, né, a sua obrigatoriedade em relação à questão social, da responsabilidade social. Jovem Aprendiz, né? Eu estou vendo que várias marcas estão aproveitando esse momento aqui do evento para captar jovens e levar para os seus programas de jovem aprendiz. Achei incrível isso, quer dizer, não é só oferecer curso ou oferecer estudo para o jovem, mas oferecer curso, estudo e vaga e oportunidade de trabalho, é isso mesmo? Exatamente, que é essa dificuldade muitas vezes que a empresa tem de encontrar os jovens que são interessados para poder ocupar essas vagas, né? E hoje uma das principais demandas da juventude é em relação ao trabalho, então é justamente isso que a gente faz, a quebrar a barreira que existe tanto da empresa com o aluno, tanto do aluno com a empresa, para que possa realmente ter um aproveitamento dessas oportunidades. A Malu é uma das nossas egressas do Projeto Vida, é a nossa egressa mais ilustre, com certeza. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como que você foi construindo o seu projeto de vida até aqui e por que o Decola Jovem se tornou a sua bandeira e por que a educação e principalmente o ativismo pelo jovem te move tanto. Olha, eu vejo que são 2 fatores importantes que eu até citei aqui na abertura para a galera.
O primeiro é que eu tive, né, um apoio muito grande de professores como você, de pessoas na minha escola, da minha família, me incentivando para isso. Então acho que isso é fundamental, né? O jovem ter essa rede de apoio, ele conseguir ver isso, né? Então dele demonstrar interesse sobre algum assunto, sobre alguma área, e ter gente incentivando, né, com que ele realmente vá a fundo naquilo que ele tem pensado. Isso foi fundamental para mim. Mas aí tem uma outra parte também, que é eu aproveitar as oportunidades, né? Então que a gente fala de agarrar a oportunidade, porque muitas vezes o jovem reclama, não tem isso, não tem nada atrativo, mas muitas vezes tem na cara dele, mas ele não consegue entender que aquilo é uma oportunidade para ele, que ele merece isso. Então isso entra também num senso de merecimento, que eu não tinha quando eu estava no ensino médio, principalmente da escola estadual. Eu não achava que as grandes oportunidades eram para mim, eu não achava que um dia eu poderia ser vereadora, que eu poderia estudar em uma faculdade de ponta do nosso país, mas eu fui conseguindo quebrar essas barreiras e acreditar em mim sobretudo. Então, como eu passei dessa situação da minha jornada, eu vejo que muitos jovens têm isso parecido comigo. Então é por isso que eu tenho essa motivação, meio que para devolver, né, as oportunidades que eu recebi, devolver a rede de apoio que eu tive para esses jovens, para que eles também consigam acessar e realizar seus sonhos. São 4 anos de experiência do Decola Jovem. Eu tenho insistido aqui, o Decola é muito mais do que uma feira de estudante, é um movimento em prol da juventude. E como que você percebe o amadurecimento desse movimento do primeiro ano para como está o Decola hoje? E o que você espera dele para o ano que vem, para os próximos anos? Olha, teve um amadurecimento muito grande, assim, já em coisas simples como a estrutura, por exemplo, né? No primeiro ano a gente pegou uma escola estadual e a gente adaptou totalmente o pátio dessa escola estadual e os estandes eram carteiras, né? Então, carteiras de sala de aula, e em cada sala de aula também estava rolando uma palestra e trazendo conteúdo para eles. Então, assim, a gente foi mudando, porque eu fui entendendo, que o jovem ele poderia ter uma estrutura muito melhor. E por que não a gente investir nisso, né? Quando a gente fala de algo público, gratuito, as pessoas pensam que é algo adaptado. E a gente tem mostrado que não, a gente vai entregar a melhor excelência que a gente puder. Então, aqui eles estão encontrando aquário, painel de LED, eles estão encontrando tecnologia, que é algo que muitas vezes não está inserido no dia a dia dele. Então, a gente teve um amadurecimento muito grande, primeiro em relação à estrutura e segundo lugar em relação ao conteúdo, né? Então, entendendo a demanda dos jovens e também aquilo que é importante para o professor em sala de aula, a gente foi adaptando para montar um cronograma de conteúdo que fosse realmente atual e que pudesse agregar na vida dele. Eu entendi que o espaço da mentoria é um espaço novo, inclusive esse ano, e está super disputado, sempre tem gente lá e fila para entrar. O que esse espaço da mentoria que foi criado esse ano, quem é que faz parte como mentor e como mentorada? Nossa, esse espaço eu estou muito feliz, está assim, surpreendendo as minhas expectativas. Eu não sabia, né, o quanto isso iria dar certo com os jovens. Esse é um momento que a gente pensou para trazer mais qualidade na abordagem com os jovens, né? A gente tem aqui muitos jovens rodando, tem um conteúdo no palco, mas esse é um conteúdo individual. Então, ali estão vários mentores e aí a gente tem diversas pessoas, tanto representando empresas, né, RHs de empresas, que tem ali uma experiência para tratar os interesses e o que é importante para o mercado de trabalho, e também temos outros profissionais que se dispuseram a compartilhar da sua trajetória, porque também venceram obstáculos, porque vieram também de uma realidade parecida com o jovem e conseguiram vencer, né, seja da forma que for. Então, ou para empreender, ou para conseguir conseguir acessar o ensino superior, ou para conseguir criar um negócio inovador. Então, são pessoas que estão compartilhando da sua história de vida com outros jovens e acredito que isso transforma de fato, né? Muitas vezes o jovem não tem referência dentro de casa e ele não tem referência também na escola, as pessoas não falam muito sobre essa perspectiva de futuro dentro da escola, que deveria falar. Então esse é o momento para isso, para que o jovem tenha realmente um contato com a realidade e ele possa entender que se um mentor conseguiu alcançar os seus objetivos, ele também pode. E eu vi ali um cantinho todo especial, que é o cantinho do educador. Ali tem café, ali tem refeição. Então as escolas, os professores, diretores, coordenadores que estão trazendo as escolas para cá também estão sendo bem acolhidos. O que vocês pensaram nesse espaço? Sempre houve esse espaço? Ou como que é isso? Sempre houve esse espaço, exceto na primeira edição, né? Que a primeira edição ela foi algo adaptado mesmo. Mas nas últimas vezes a gente teve sim, e é um cuidado que a gente tem com o educador. É o momento dele respirar.
Eu acho que isso que é a palavra que define aquele cantinho, porque a gente tem ouvido nas visitas com as escolas uma pressão muito grande né, na educação, muitas plataformas, muita cobrança, muita avaliação, muita prova. Então, quando a gente fala de um projeto como esse, algumas escolas ficam até assustadas. Ai, meu Sempre Deus! Uma coisa a mais. Mais alguma coisa, como que eu vou fazer? Eu tô com tanta demanda e tal. E a gente fala, não, o Decola não é para ser uma demanda, é para ser um momento de respiro e inspirar, né? Então eu faço essa brincadeira, para respirar e para inspirar. Então eles têm ali um momento de descanso, enquanto o aluno está aproveitando a feira, ele pode ali conversar, trocar experiência com outros professores, também receber benefícios ali. Então é algo que a gente teve com cuidado mesmo com esse público. Eu acompanho a Malu já há 10 anos e tenho visto como a carreira pessoal, a carreira profissional, a dedicação à política vai crescendo com muita seriedade, com muito esforço, com muito compromisso. E eu que te acompanhei lá, como a gente se conheceu quando eu fazia mestrado, e eu fui a secretaria estadual de educação pedir uma recomendação sobre um grêmio estudantil que fosse destaque no estado de São Paulo, e o Grêmio Estudantil, sob liderança de Maria Luísa, foi sinalizado como o Grêmio que eu deveria entrevistar para o meu mestrado, né? E foi assim que a gente se conheceu. E eu me lembro que naquela época não havia nada parecido com isso, ou seja, você sequer sonhava em ir para fora do Brasil. Você foi para fora do Brasil conosco pelo Projeto Vida, mas não porque uma feira se organizou, se estruturou para te levar. E eu entendo que a experiência de ter saído do Brasil foi uma experiência importante na sua vida, teve um antes e um depois ali, e imagino que isso e outras ausências de suporte que você teve te deu esse impulso, né, Malu, para você colocar isso tudo de pé e criar essa super rede de apoio para os jovens do Alto Tietê. Exatamente, essas oportunidades foram muito importantes, principalmente para conhecer, né, um pouco mais do que existe no mundo e do que a gente pode sonhar mais alto, né? Acho que a grande mensagem do Decola é essa, que o jovem ele pode sonhar alto, que ele pode realizar, mesmo que isso não pareça algo próximo do dia a dia dele. Então, essa mesma experiência que eu tive ao longo dos meus últimos anos é algo que eu quero poder devolver ao longo da minha trajetória também para outros alunos. Maravilhosa. Então convida o pessoal que ainda não está aqui, que não veio nessa edição, para que venha em 2026, para que já procure a sua equipe para reservar um espacinho, um stand já para o ano que vem, e explica aí para os diretores, coordenadores, como é que eles fazem para acessar a equipe do Decola Jovem, para já trazer os seus alunos para o ano que vem, e as marcas também já se organizarem para investir, colocar o investimento nessa organização no seu budget. Perfeito, a gente já está com uma lista de espera aí para inscrever as instituições que desejam patrocinar o evento, expor, né, a sua marca aqui, pelo @Decola Jovem Mogi. Você pode entrar ali que tem todas as nossas informações de contato e você vai poder conhecer melhor, né, toda a nossa história e o que a gente tem feito. E também pelas escolas a gente também tem recebido os acessos por ali. Eu fico muito feliz porque muitas escolas vieram de uma forma muito espontânea, né, participar sem que a gente precisasse fazer o convite oficial. Então é algo que a gente entende que está crescendo muito, e eu já estou achando esse espaço que a gente está muito pequeno. Acho que ano que vem vamos ter que pegar um espaço muito maior para poder atender mais pessoas. Mas por esse ano a gente agradece o Clube de Campo, que gentilmente cedeu o espaço aqui, também é parceiro desse evento. Quanto tempo o Clube de Campo está com vocês? 2 anos. 2 anos já está o Clube de Campo envolvido nesse evento, e deu conta esse ano. A gente está às vezes meio apertadinho, vem muita gente, mas super deu conta. É um espaço acolhedor, um espaço aconchegante, bem organizado. Então faz aí a propaganda também do Clube de Campo. Exatamente, Clube de Campo, gente, é o maior centro de eventos aqui de Mogi, né? Então, para a visibilidade da marca é extremamente importante, porque ele fica bem localizado, né? É um espaço bonito para que as pessoas possam vir. E é curioso, porque há muitos alunos em Mogi acessam o Clube de Campo pela primeira vez no Decola Jovem. Porque aqui é um palco de eventos, de formaturas, então aqui é bem bacana essa proposta também para que as marcas possam conhecer. Obrigada. Perfeito, então é isso aí. Obrigada, Malu. E a gente está com você nesse Decola Jovem, motivando esse movimento para que ele cresça cada vez mais. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.